Olá, apresentamos nosso trabalho sobre sistemas térmicos de potência referente ao tema biodiesel. O grupo é composto por Alisson, Guilherme, Luiz, Matheus Tavares e Matheus Adriano. Introdução. A energia faz parte da sobrevivência do ser humano e tem sido sempre necessária e sempre será necessária para alcançar os avanços tecnológicos desejados. Então, o consumo de energia já faz parte da vida do ser humano. O ser humano não consegue mais sobreviver sem uma fonte de energia. Combustíveis à base de petróleo têm sido usados como uma das principais fontes de energia. Contudo, projeta-se que fontes de combustíveis fósseis diminuem à medida que a população aumenta no próximo século. Então, quanto mais a população aumenta, mais aumenta o consumo de combustíveis fósseis e, com isso, ele vai se acabar mais rápido. De acordo com o COT, em 2017, nos últimos 30 anos houve uma mudança na conscientização quanto aos impactos negativos de combustíveis fósseis. Então, a população está se conscientizando e cada vez mais utilizando menos os combustíveis provenientes dessas fontes. Um combustível ideal para o futuro deve ser energeticamente competitivo com os combustíveis atuais, mas também contribuir positivamente com o meio ambiente, como é o caso do biodiesel, que é produzido a partir de plantas e gordura animal. Boa noite, aqui quem fala é Guilherme, estarei tratando do assunto biodiesel. Então, o biodiesel químico ele é basicamente composto por ésteres monoalquílicos ácidos de cadeia curta, que são derivados de matérias-primas renováveis como gorduras animais e óleos vegetais. Tá? Para uma planta industrial de biodiesel que utiliza como base o metanol no processo de transesterificação, precisa realizar basicamente 3 etapas, sendo elas a primeira etapa a preparação de reagentes, a transesterificação, a separação e purificação das fases obtidas. Pode-se observar então a partir dessa imagem um sistema de produção através dessa figura. Então, basicamente, na primeira etapa nós temos um funcionamento do sistema de produção, onde acontece a preparação do primeiro passo, é a mistura com o metanol, onde o óleo é misturado com o metanol, nesse misturador denominado MX1, e ele flui para um reator do leito R1. Nesse reator, a esterificação acontece a fim de eliminar uma possível acidez do óleo vegetal. O produto sai do leito R1 e vai para um reator chamado MX2, onde acontece uma mistura com álcool remanescente sobre um catalisador, que pode ser utilizado tanto hidróxido de potássio quanto hidróxido de sódio, que são as bases mais utilizadas nesse processo. A mistura resultante desse MX2 ela é levada para a região de transesterificação. Tá? Nessa etapa a temperatura é elevada até chegar ao reator tubular R2, onde os triglicerídeos do óleo vegetal são transformados em 2 fases imissíveis. Uma é a aquosa, que é a glicerina, e a outra é o orgânico, que é basicamente o biodiesel. Uma vez que concluída a reação da transesterificação, a mistura segue para uma terceira região, onde separa as fases de purificação e ocorre a fim de obter um produto com maior qualidade. Antes desse passo, recomenda-se que esse catalisador seja neutralizado com ácido mineral, onde ocorre justamente nessa parte que é o MX3. Em seguida, o produto é levado a uma câmara de flash para eliminar o excesso de álcool utilizado no início do processo, que é recuperado em um condensador. Essa mistura então ela flui para a parte inferior dessa câmara de flash, consistindo de 2 fases imissíveis isentas de catalisador e álcool. Esse produto que flui para o decantador ocorre a separação entre as fases, que no caso são a glicerina e o álcool, né? A glicerina que ela pode ser utilizada para a fabricação de sabão, e o biodiesel trata-se como éster nesse caso. Boa noite, aqui quem fala é o Matheus Adriano. Vou falar um pouco sobre a questão das emissões, comparando o biodiesel com combustíveis fósseis. Primeiro é importante saber que tem como fazer a mistura de ambos, tem em função das propriedades deles serem semelhantes. Então, uma mistura que tenha, por exemplo, 20% de diesel, 20% de biodiesel, 80% de diesel, vai ser denominada B20. Pode ser 50-50 ou 100% de biodiesel, que daí seria um B10. O Silveira ele fez um estudo, primeiro comparando só as emissões em relação ao biodiesel e ao diesel. Para entender melhor aqui no gráfico, o 100% seria a emissão utilizando o diesel. Então, tudo que está abaixo de 100%
nesse gráfico, como o gráfico é baseado na emissão de biodiesel e o 100% seria emissão no diesel, tudo que está abaixo de 100% quer dizer que no biodiesel a emissão é menor, e tudo que está acima quer dizer que no biodiesel a emissão é maior. Então, para CO ali, que é o óxido de carbono, tem 60%, ou seja, a emissão é numa proporção lá, aqui não está analisando toneladas por metros cúbicos, por exemplo, mas ele tem uma emissão de 40% a menos do que o diesel. O HC, que são os hidrocarbonetos, ele emite, a emissão dele é na verdade de 50% a menos, e aqui no NOx, que é o óxido de nitrogênio, o biodiesel emite mais do que o diesel, 5% mais. Isso envolve até a questão da temperatura, porque no biodiesel a temperatura de combustão é maior, isso acaba gerando uma maior emissão de NOx. Mas em função de que no biodiesel não tem emissões de dióxido de enxofre, é possível usar algumas tecnologias para amenizar essa questão da emissão do dióxido de nitrogênio. E ali 35% que são outras partículas, no último gráfico, pode ser o CO2 ou até outros gases, que nesse caso também no biodiesel ele emite menos. Ou seja, resumidamente, o único gás que o biodiesel emite mais, emissão maior no biodiesel do que no diesel, é para o NOx mesmo. E agora, em relação a todos os gases, o problema maior, assim, questão de emissão de gases de biodiesel e diesel é a questão do CO2, porque causa o efeito estufa, tem a questão dessa poluição das emissões. Então, o Silveira fez um estudo também, analisando apenas a emissão de CO2 para alguns combustíveis. Aí ele pegou a gasolina, o álcool, o diesel, aí um biodiesel que ele não é 100% puro, e ele pegou um biodiesel puro. Basicamente, sem se atentar muito ao valor exato, percebe-se que o biodiesel é o que tem uma menor emissão de CO2. Então ali ele tem aproximadamente 0,57 toneladas de CO2 por metros cúbicos. E percebe-se que o diesel em si, o diesel puro, ele tem uma emissão de CO2 muito grande. Aí adicionando um pouco de biodiesel ele já reduz, mas o biodiesel mesmo, a emissão de CO2, que é um dos principais causadores do efeito estufa, com a utilização do biodiesel, essa emissão acaba sendo menor. Olá, aqui quem fala é o Luiz Maurício, estarei falando sobre eficiência. Segundo Silva, 2014, o estudo realizado verifica que ocorre uma divergência parcial na tendência da eficiência, como explicado anteriormente. O teste é distribuído em blendas, onde é modificado a concentração de biodiesel no diesel original. Então, de acordo com a nossa tabela aqui, nós temos as blendas partindo do B6 ao B100, relativamente com a sua concentração de biodiesel no diesel comum. Então, no que diz respeito à eficiência, diversos estudos comprovam que os motores de combustão interna do ciclo diesel mantêm uma potência ativa acima de 95%, até mesmo com umas menores concentrações, no caso da blenda B10 com 2,85, né, admitindo que pode alcançar até 99,3% de potência no caso da blenda B75. Né, com a concentração de 75% de biodiesel. Né, os valores de eficiência também mostram satisfatórios, como pode ser visto aqui no gráfico, uma vez que esses valores também atingem acima de 95,12%, podendo chegar até mesmo a 99,47%, né, se comparado com o diesel normal. Lembrando de tudo que foi dito anteriormente em relação às emissões, ele se mostra muito mais satisfatório. Né? A utilização do diesel puro em alguns testes foi possível observar uma pequena redução no torque, porém ele ainda mostra resultados mais satisfatórios com o uso de 100% do biodiesel do que o uso do diesel convencional. Bom, para considerações finais, falar que para ocorrer o processo do biodiesel, acontece por várias etapas, onde também consegue se extrair a glicerina, que é matéria-prima para outros tipos de produtos, que também na questão de combustível alternativo, ele apresenta alta possibilidade de desempenho em comparação a outros tipos de combustíveis fósseis, sendo uma alternativa
provável para uma energia a longo prazo, pelo seu motivo de ser uma energia que acontece em menos emissões de poluentes, como visto anteriormente, o dióxido de enxofre, e menores reduções no dióxido de carbono, que também é uma grande vantagem em comparação aos combustíveis fósseis, que apresentam maiores emissões desses poluentes, e que também na questão da eficiência ele apresentou ser melhor do que o próprio diesel, e também não compromete a eficiência do sistema. Essas também foram nossas considerações finais. E aqui estão as nossas referências utilizadas nesse trabalho.